Olá pessoal, vamos para nosso segundo bloco da aula de atos administrativos. Atos administrativos, nós vimos os elementos, né? Esses elementos que nós vimos o COFIFOMOOB, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Gente, precisamos compreender que esses 5 elementos, obviamente, esses 5 elementos, alguns deles poderão a norma estabelecer que o administrador terá uma certa liberdade de ação. Então, quando isso acontece, quando o próprio administrador referente aos elementos que nós consideramos que chama elementos discricionários, que são motivo e objeto, então, quando a norma estabelece que o motivo e o objeto eles têm certa liberdade de ação pelo administrador, estaremos diante dos chamados atos discricionários. No entanto, quando nós falamos de atos vinculados, todos os 5 elementos devem estar devidamente regrados pela legislação, pela norma. Portanto, para a gente concluir esse ponto, esses 3 elementos, em regra, serão sempre vinculados. Competência, finalidade e forma. Agora, quanto ao motivo e ao objeto, é possível a sua discricionariedade. No entanto, se a competência, a finalidade, a forma, motivo e objeto, todos estiverem predispostos na norma e a lei estiver dizendo que devem ser cumpridos daquele jeito, o ato será vinculado. No entanto, se houver liberdade de ação em relação ao motivo e ao objeto, estaremos diante de um ato discricionário. Tá certo? Temos as chamadas também fases de constituição do ato administrativo, que é a perfeição, a validade e a eficácia. Aí, quando nós falamos em perfeição, nós dizemos que o ato cumpriu todas as etapas necessárias para que ele possa produzir os efeitos, né? E já a validade está dizendo que ele está de acordo com a lei. E a eficácia, ele já está apto para produzir os efeitos que são prestados ao ato administrativo. Tá bom, gente? Então, nós temos aí a questão da perfeição, da validade e da eficácia do ato administrativo. Essa questão é pouco cobrada em concurso público. O mais cobrada são os atributos e, claro, os elementos que nós vimos, né? Os atributos e as qualidades dos atos administrativos. São 7, viu, gente? São 7 atributos dos atos administrativos. Vamos vê-los aqui. Olha só quais são os atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, imperatividade, exigibilidade, executoriedade ou autoexecutoriedade, coercitividade e tipicidade. Esses são chamados atributos dos atos administrativos. Veremos agora cada um deles. O que significa presunção de legitimidade? Presunção de legitimidade é aquele ato administrativo, o ato administrativo ele se presume editado de acordo com as normas, de acordo com os princípios. Claro, é uma presunção relativa de que o ato está correto, que está de acordo com as leis, tá certo? Essa é a presunção de legitimidade. O segundo ponto, presunção de veracidade. Aí nós temos a questão da fé pública. Presume-se que o ato ele é verdadeiro. O outro atributo é justamente o da imperatividade. O que é a imperatividade? Significa dizer que a administração pública ela poderá impor suas decisões, impor seus atos administrativos, independentemente da vontade de nós, meros particulares, meros administrados. Então, essa é a característica da imperatividade. E essa imperatividade dá ensejo à próxima característica, que é a da coercibilidade. E o que é a coercibilidade?
A coercibilidade é um atributo específico. E aí a coercibilidade ela vem trazer a desnecessidade do administrador pedir autorização judicial para interferir na esfera particular. Ele não precisa pedir autorização judicial. Isso chama-se coercitividade. O próximo, salvo engano, é a exigibilidade. Exigibilidade. Eu até alterei aqui a ordem, né? Exigibilidade agora. Vamos lá. O que é a exigibilidade? É a capacidade de exigir que a obrigação imposta ao administrado seja cumprida, utilizando-se meios indiretos de coação. Um exemplo de exigibilidade que usa meios indiretos. O que seriam meios indiretos? Meios que não tiram de forma direta algo do particular. Apenas dá, digamos assim, uma advertência, às vezes até pecuniária, para que a pessoa não volte a cometer o mesmo erro. Um exemplo de meio de exigibilidade é a multa. Você estacionou no lugar errado, a administração pública lhe multou, mas está multando ali, o fim da multa não é simplesmente arrecadatória, não deveria ser. É justamente para poder você não voltar a praticar um ato ilegal, tá certo? A executoriedade, que é o próximo, executoriedade ou autoexecutoriedade. Esse aí, já o meio ele é direto. Enquanto na exigibilidade o meio é indireto, na executoriedade ou autoexecutoriedade pode fazer meios diretos. Digamos que, por um exemplo, a pessoa estacionou num lugar proibido. A administração pública pode multar e também pode fazer um meio direto. Qual é? Guinchar o carro, tirar o carro dali. Olha só. Então vejam que quando se multa, está no atributo da exigibilidade. Quando se faz atos diretos, aí nós estamos diante da executoriedade. Tá bom, gente? E aí nós temos também a tipicidade. O que seria a tipicidade? A tipicidade é a exigência de que todo ato administrativo esteja previsto em lei. Só existirá ato administrativo se e somente se existir lei tratando sobre esse ato administrativo. Tá bom, gente? Então a gente encerra aí os atributos. É importante lembrar dos 7 atributos referentes aos atos administrativos e seus respectivos conceitos: presunção de legitimidade, presunção de veracidade, imperatividade, exigibilidade, executoriedade, coercibilidade e tipicidade. São atributos dos atos administrativos, tá bom? Outro ponto do edital trata justamente da classificação dos atos administrativos. Como é que esse assunto é abordado, Johannes? Vai depender dos destinatários, vai depender do alcance do ato, tá certo? Se o ato é interno, se o ato é externo, enfim, vamos ver esse ponto do ato administrativo, a classificação. Quanto aos destinatários, nós temos os chamados atos gerais, que são atos normativos, e atos individuais, são atos específicos, direcionados. Esses atos individuais subdividem-se em ato singular e ato plurimo. Vamos estabelecer aqui o conceito de cada um. Quando eu falo em ato geral, eu falo em ato normativo. Obviamente, quando o presidente, por exemplo, ele edita um decreto regulamentando uma lei, por exemplo, ele está editando um ato normativo. Aquilo é um ato administrativo normativo. Os destinatários da norma são indeterminados. O decreto não vai ser específico para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas. Não, vai ser para a coletividade. Então, os atos gerais, eles são normativos. Já os atos individuais, eles são específicos. E aí nós temos o ato singular e o ato plurimo. Quando eu falo em ato singular, eu estou dizendo que esse ato dirige-se a uma pessoa. Vamos dar um exemplo. A nomeação de uma pessoa para exercício de um cargo público. Quando meu nome passou, eu sou concursado, meu nome foi colocado
no Diário Oficial, a minha nomeação, esse ato foi singular, foi direcionado para mim, tá certo? Vejam, não foi para todo mundo, nem foi para um grupo de pessoas, foi para me convocar. Já diferentemente do ato plurimo, aí é diferente. Nesse mesmo exemplo, digamos que eu tenha sido chamado e mais 30 pessoas tenham sido chamadas. Aí o ato é plurimo, tá certo? Foi um ato só que nomeou 31 pessoas, né? Eu falei 30, então 31 pessoas, incluindo a minha pessoa, tá certo? Então essa é a diferença entre ato singular e ato plurimo. Todos esses dois tipos de atos são atos individuais. Vamos para a próxima classificação. Deixa eu ver qual é a próxima classificação que está aqui. Quanto ao alcance do ato, dentro ou fora da administração, o ato será interno ou o ato será externo. Qual é a diferença entre ato interno e ato externo? O ato interno é aquele que só produz efeitos para dentro da administração. Então, o ato é voltado para produzir efeitos para dentro da administração. Já o ato externo, não. O ato externo, ele produz efeitos para fora da administração. Também pode produzir para dentro. Tanto para dentro quanto para fora, tá certo? Se o ato for externo, claro que vai precisar de publicidade, né? Para poder as pessoas que estão fora da administração saberem que existe esse ato administrativo, tá bom? Vamos dar dois exemplos. Digamos que se determine o uso de uniforme em determinado órgão público. Esse ato vai ser interno ou externo? Interno, né, gente? Vai ser interno. É o ato interno. Por que esse ato vai ser interno? Porque só vai obrigar aquelas pessoas que trabalham naquele órgão. Outro exemplo. Digamos que em vez de se determinar o uniforme, se determine hora de funcionamento. Alterou a horário de funcionamento. Agora, a partir de agora, das 9 às 15. Opa, vai atingir os que estão dentro da administração? Vai. Vai atingir os que estão fora? Também vai. Esse é o chamado ato externo, tá bom? Outra classificação, vamos ver qual é. Quanto ao grau de liberdade. Opa, aqui a gente já tem estudado exaustivamente, né? Quanto ao grau de liberdade, nós temos o ato vinculado e o ato discricionário. O ato vinculado é aquele que não existe liberdade do administrador para praticar. Todos os 5 elementos já estão predispostos na lei, tá certo? Tanto a competência, quanto a finalidade, a forma, o motivo e o objeto já estão predefinidos na lei. Não existe liberdade de atuação do administrador. Diferentemente do ato discricionário, quando o administrador ele possui liberdade de ação. Tem aquele que nós chamamos, né, de mérito administrativo. E nesse ponto do mérito, na oportunidade, na conveniência, o Poder Judiciário nem pode se intrometer. Porque senão estaria entrando numa função típica do Poder Executivo, né? Então não pode se intrometer o Poder Judiciário nesse ponto. Tá bom? Próxima classificação. Vamos lá. Quanto à formação do ato. Quanto à formação do ato, o ato ele poderá ser simples, complexo ou ato composto. O que é ato simples? Ato simples é aquele ato que está perfeito e acabado com uma simples manifestação de vontade. Então é só quando uma pessoa só, o administrador, ele simplesmente manifesta sua vontade, o ato já está perfeito. Esse é o chamado ato simples, diferentemente do ato complexo. No ato complexo, para que ele esteja perfeito, para que ele possa produzir os seus efeitos, se faz necessária 2 ou até mais manifestações de vontade de órgãos distintos. Vamos dar um exemplo. Nomeação, por exemplo, de um dirigente de uma agência reguladora. A nomeação de um dirigente da agência reguladora, primeiro se passa, o presidente nomeia e depois vai passar para apreciação do Senado, para o Senado aprovar o nome. Olha só, então tanto o órgão presidente da República faz o ato, quanto o Senado também faz o ato. 2 manifestações de vontades diferentes, tá bom, gente? E distintas, todas as 2 sendo principais. É diferente do caso do ato composto.
No ato composto também vai ter duas ou mais manifestações. No entanto, uma vai ser uma manifestação principal e a outra vai ser uma manifestação secundária, uma manifestação instrumental. O exemplo mais claro disso aí é o do chefe e seu subordinado. O subordinado faz um ato, pratica o ato, e o chefe vai lá, esse ato só vai ser produzido quando o chefe vai lá e convalida esse ato, tá certo? Então, essa confirmação pelo chefe é uma vontade secundária. Cuidado! No ato complexo existe um único ato, tá certo? No ato complexo, no ato complexo existe um único ato com duas manifestações de vontade. No ato composto, são dois atos, sendo um deles um instrumental e o outro o principal, tá certo? Essa é a diferença entre ato complexo e ato composto, tá bom? Vamos para a próxima classificação quanto às prerrogativas. Ato de império, de gestão e atos de expediente. O que são atos de império? Atos de império são aqueles que a administração pública impõe de forma coercitiva, de forma imperativa aos administrados. Esses são chamados atos de império, quando estamos diante aí do princípio da supremacia do interesse público, tá certo? Já os atos de gestão são aqueles atos em que não se impõe uma vontade coercitiva, uma vontade impositiva, mas tem muito mais uma negociação com a administração pública. Geralmente naquelas relações de contratos, com a administração pública. Então, nessas hipóteses, estamos diante dos chamados atos de gestão, tá bom? Quando a administração pública desapropria um imóvel, atos de império. Quando a administração pública faz um contrato com um particular, atos de gestão. Tem até os chamados atos de expedientes, que é só para dar andamento à atividade administrativa. Não tem um cunho mesmo decisório, tá certo? Então, obviamente que esses atos de expedientes são os atos mais simples da administração pública. Ainda temos quanto à classificação, quanto aos efeitos. Nós temos os atos constitutivos, os atos declaratórios e os atos enunciativos. É muita classificação, gente, mas tem que dar uma lidinha em todas elas, tá certo? Tem que entender todas elas por uma razão específica. Quando nós estamos diante de uma prova sobre atos administrativos, é muito comum vir uma pergunta sobre classificação. É chato, mas tem que saber essa classificação dos atos administrativos. E aí, quando eu estou diante quanto aos efeitos, nós temos os chamados atos constitutivos, que são aqueles atos que vão alterar uma relação jurídica, vai criar, vai modificar uma relação jurídica, tá certo? Diferentemente dos atos declaratórios. Os atos declaratórios, eles apenas vão declarar uma situação jurídica existente. Um exemplo de um ato declaratório, a expedição de uma certidão. Quando o administrador ou o agente público expede uma certidão, ele apenas está declarando um fato. Então, esse ato é um ato declaratório. Diferentemente, por exemplo, com a nomeação de um servidor. Quando se nomeia um servidor, cria um direito para a pessoa que fez o concurso. Então, veja que é um ato constitutivo, cria um direito, tá bom? E os atos chamados atos enunciativos. O que são atos enunciativos? Indicam um juízo de valor. Então, somente, tá certo? Dependendo, claro, de outros atos de caráter decisório. Um exemplo de ato enunciativo são os pareceres. Os pareceres emitem uma opinião sobre determinada situação, tá bom? O parecer é um exemplo de ato enunciativo. E aí nós temos também uma outra classificação quanto aos resultados na esfera jurídica. Aí nós temos os atos ampliativos e os atos restritivos. Quando estamos diante dos atos ampliativos, são aqueles que atribuem vantagens, atribuem
direitos aos seus destinatários. Um exemplo é quando a administração permite o uso de bem público. Olha só, permitindo o uso do bem público, vai dar direito ao destinatário, que é o administrado. Já os atos restritivos são aqueles que vão impor obrigações. Os atos restritivos impõem obrigações aos administrados, tá bom? Um exemplo, multa de trânsito é um ato restritivo, impõe uma obrigação, a obrigação de pagar, tá certo, gente? Então, obviamente esse assunto é um pouco chato da classificação, mas tem que estudar. Outro assunto também que é cobrado sobre atos administrativos são as espécies de atos administrativos. A forma como os atos administrativos eles se exteriorizam, eles se apresentam no mundo jurídico. Aí nós temos 5 hipóteses de espécies de atos administrativos. Vamos lá ver as espécies dos atos administrativos. Nós temos os chamados atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e os atos punitivos. Então nós temos 5 espécies, tá certo? Os atos normativos nós temos, por exemplo, o regulamento, o aviso, a instrução normativa, o regimento, as deliberações e resoluções. O que são atos normativos? São atos gerais e abstratos, que nós já vimos, né? De uma maneira mais singela, mas agora a gente está aprofundando. Os atos normativos são aqueles atos que exprimem uma regra geral para todo mundo. Temos exemplo, o regulamento, que é um ato normativo privativo do presidente da República, o aviso, que é um ato normativo expedido por órgãos auxiliares do Poder Executivo, né? Os ministérios, as secretarias, serve para dar conhecimento à sociedade de determinados assuntos ligados à pasta do Ministério, da Secretaria. Temos a instrução normativa. A instrução normativa são atos que são expedidos por autoridades públicas ou órgãos públicos que têm a atribuição legal de emitir decretos ou regulamentos, tá certo? Então a instrução normativa serve para instruir os órgãos públicos. Já o regimento é um ato normativo para definir regras internas. E as deliberações é um ato administrativo que visa justamente expedir situações quando o órgão ele for colegiado. Órgãos colegiados, geralmente se faz as deliberações, tá certo? Como representação de vontade da maioria. E para finalizar, a resolução, que é um ato administrativo de órgãos também colegiados, usado pelo Poder Legislativo e até mesmo pelo Poder Judiciário e, sobretudo, pelas chamadas agências reguladoras para disciplinar uma matéria específica de sua competência, tá bom? Um grande exemplo, as resoluções, por exemplo, da ANEEL, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, né? Então, expede resolução ou resoluções para regulamentar matérias específicas de sua atuação. Esses são os chamados atos normativos. Nós temos também os chamados atos ordinatórios. Os atos ordinatórios, a portaria, circular, ordem de serviço, despacho, memorando e ofício, são atos de ordenação e organização interna. Aí não é mais geral como era o ato normativo, como é o ato normativo. O ato ordinatório é bem específico. É para regulamentar situações internas. É, por exemplo, a portaria, que é um ato administrativo individual que estipula ordens e determinações internas. É, por exemplo, a circular, que é um ato que edita normas que são, digamos, uniformes, iguais a todos os servidores. A ordem de serviço, que busca distribuir e ordenar o serviço interno do órgão público. O despacho, né? O despacho, como letra D aqui, que trata de um ato administrativo em que a autoridade pública ela vai proferir decisões acerca de determinadas situações específicas, ela vai despachar, vai proferir uma decisão sobre uma situação específica. O memorando, que é uma comunicação interna do órgão público, né? O ofício,
que é um ato de comunicação até mesmo externa, é um ato de comunicação entre autoridades públicas. Tá bom, gente? Então esses são os atos ordinatórios e os atos normativos. Temos também os atos negociais. Os atos negociais são a autorização, a permissão e a licença. É importante compreender que esses atos negociais, aliás, nos atos ordinatórios ainda, basicamente eles tratam de forma, tá certo? Já os atos negociais tratam de conteúdo. Os atos negociais, eles são os atos em que a administração concede direitos aos particulares. São realizados por meio de alvará. Eles são formalizados, o conteúdo da autorização, da permissão e da licença, por isso tem conteúdo, eles são formalizados por meio de alvará. A autorização, claro, é um ato que é discricionário do ente público. O ente público concede se quiser, né? E aí, na autorização, é possível que se conceda, por exemplo, a autorização do uso de bem público. A autorização é discricionária e precária. Já na permissão, nós estaremos diante aí de uma situação diferenciada. Apesar da permissão também ser precária, o fato é que a concessão da permissão é um fato anormal ou privativa. A permissão, ela deve ser precedida de licitação. Essa é a diferença. No que tange a autorização, não precisa de licitação, mas a permissão precisa de licitação. E a licença é um ato de polícia. Ele vai ocorrer, a licença ocorre, na verdade, quando se preenche todos os requisitos para determinada situação, a administração pública é obrigada a conceder a licença. Um exemplo, licença para dirigir veículo, que é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Se você passar pelos testes, tiver 18 anos, tá ok? O Estado vai ter que lhe conceder essa licença para a direção do veículo automotor. Ou então, a licença para construir é outra situação também que se refere, né, à licença. E aí nós temos também os chamados atos enunciativos. Os atos enunciativos são o atestado, a certidão, a apostila ou averbação e o parecer. Os atos enunciativos são aqueles atos que eminentemente exprimem opiniões ou conclusões. O exemplo, atestado. O atestado é apenas para verificar uma situação de fato. O atestado ele serve para comprovar. Igualmente a certidão também. A certidão, a administração pública vai certificar um fato, tá certo? Já o parecer vai emitir um juízo de valor. O parecer é para justamente emitir um juízo de valor, tá bom? Para a gente finalizar essas situações, essas espécies de atos administrativos, nós temos como quinto ponto os chamados atos punitivos. O que são os atos punitivos? Os atos punitivos são aqueles pelo meio do qual se determina a aplicação de sanções. Então, obviamente que nos atos punitivos nós temos aí o poder disciplinar, vai encontrar o poder disciplinar quando houver essa relação direta com a administração pública. O poder disciplinar incide quando existe uma relação direta com a administração pública. Existe um vínculo estatutário, existe um vínculo jurídico com a administração pública, tá certo? Então o poder disciplinar ele ocorre dentro da administração pública, diferentemente do poder de polícia. No poder de polícia, obviamente, vai haver restrição de direitos, de liberdades individuais do administrado, ou até mesmo referente à propriedade. Então, observem que o poder de polícia atinge o particular, atinge o administrado. Tá bom, gente? Tudo isso faz parte dos chamados atos punitivos. Para a gente finalizar esse bloco, é importante a gente ver a chamada extinção dos atos administrativos. Os atos administrativos, eles poderão ser extintos. Agora, serão extintos com a extinção natural,
por renúncia, por desaparecimento da pessoa ou coisa e por retirada. E aí nós temos anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Vamos lá, de um a um, devagarinho, para a gente compreender esse ponto. Quando é que se extingue naturalmente? A extinção natural ocorre quando o ato já cumpriu todos os seus efeitos. Se o ato cumpriu todos os seus efeitos, é a extinção natural do ato administrativo. No entanto, a renúncia ela vai ocorrer quando, por exemplo, o beneficiário ele não quer mais. Exemplo clássico de renúncia é o pedido de exoneração. Eu sou servidor público, não quero mais continuar sendo servidor público. Eu peço exoneração. Eu estou renunciando. É um ato de renúncia. Esse é um ato administrativo de renúncia. Vai extinguir a minha posse. Olha só. Então é um ato de renúncia. Já o próximo, desaparecimento da coisa ou da pessoa. A morte é um exemplo. Sou servidor público, morri, opa, vai extinguir essa minha relação com a administração pública. Então, esse é um exemplo de desaparecimento da coisa ou pessoa. Mas o mais importante é isso aqui, tá, gente? É o que mais cai nas provas de concurso, é a chamada retirada. Porque nós temos a anulação, a revogação, cassação, caducidade e contraposição. E aí, só para a gente finalizar e vocês compreenderem esse tema, a anulação nós já vimos. O que é anulação? É a retirada de um ato administrativo por ilegalidade. Então, o ato foi praticado em desacordo com o que diz a lei. Então, se acontecer isso, nós aplicamos a súmula 473. Diz que a administração pública ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais. Vejam que aí nesse caso é a anulação. A anulação é por vício de legalidade, tá certo, gente? Importante saber isso. Outra coisa, quando o ato ele é eivado de nulidade por vício de ilegalidade, esse ato ele vai ter efeitos retroativos, porque esse ato é ilegal. Então, produz efeitos retroativos. É possível até que produza efeitos apenas para frente, quando, logicamente, nós estivermos diante de uma situação. Qual? O ato anulatório que restringe direito tem efeito para frente. O ato anulatório que amplia um direito tem efeito para trás, tá certo? Que é o efeito que nós chamamos ex tunc, com T, ex tunc, retroativo. Ex nunc, com N, é dali para frente. Vamos dar um exemplo? Digamos que se defira uma gratificação para o servidor. Deferiu-se a gratificação para um servidor. Um ano depois se verifica que essa gratificação não poderia ter sido deferida. Foi ilegal. A lei não permitia aquele tipo de gratificação. E aí vejam, deve a administração anular o ato 1, ela vai ter que anular. Mas o ato anulatório, nesse caso, prejudica o servidor. É um ato restritivo de direito. Vai restringir o direito do servidor. Nesse caso, deve-se ter dali para frente. E o servidor não vai ser obrigado a devolver o dinheiro. Então, o efeito daquela anulação vai ser só para frente. Somente para frente, tá certo? Agora, se for para ampliar o direito, aí nós temos a situação inversa. Tá bom, gente? E aí, obviamente, nós temos a revogação. A revogação, ela ocorre por questões de mérito administrativo, tá bom? Por oportunidade e conveniência. Sempre vai ser para frente. Ex nunc. Revogou, os efeitos vão ser dali para frente. Só não pode revogar, claro. Os chamados atos vinculados não se revoga, porque não tem mérito administrativo, então não se revoga. Ou o ato que já gerou o direito adquirido, ou já exauriu seus efeitos. Esses não se revogam. Para conclusão, cassação, caducidade e contraposição. Quando eu falo em cassação, é a retirada do ato administrativo por descumprimento das condições inicialmente impostas. Digamos que sai uma norma dizendo, nesse município não pode se construir motel.
Aí o camarada vai e pede para construir um hotel com H. Constrói o hotel. E depois de 2 meses, muda para motel. Aí, olha só. Ele recebeu a licença para construir um hotel, mas depois mudou a finalidade. Então aí é possível a chamada cassação desse ato administrativo que concedeu a licença. Vai cassar porque ele alterou a finalidade posteriormente. Tá certo, gente? E a caducidade é a retirada de um ato administrativo pela superveniência de uma lei que impede a continuidade daquele ato. Um exemplo, permissão de uso de bem público. Digamos que um ato administrativo permitiu que se colocasse mesas em uma calçada. Mesas em uma calçada. E aí uma lei depois do município disse, não pode mais nenhum bar e restaurante colocar mesa em calçada. Pronto. Caducou o ato administrativo. Isso é caducidade. E para finalizar, a contraposição ou derrubada é quando é o caso em que existem 2 atos administrativos de competências e fundamentos diferentes. E aí, nesse caso, o ato posterior tem idoneidade para eliminar o efeito do primeiro ato. O exemplo clássico é o de exoneração. Pediu-se exoneração, já elimina automaticamente os efeitos da nomeação. Tá bom, gente? Finalizamos aqui. No próximo bloco, questões de concurso público. Até daqui a pouco.